Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que normalmente, em condições normais, seria aí uma partida para o Vasco ir buscando um pontinho, onde a derrota até seria aceitável, Afinal, enfrentar o São Paulo no Morumbi nunca foi uma tarefa fácil, mas que dessa vez, por conta das circunstâncias, a gente pode esperar um pouquinho mais do Vascão, não é verdade? Afinal de contas, o São Paulo está numa baita crise aí, já são 9 jogos sem vencer, estão na zona de rebaixamento, time grande na zona de rebaixamento sofre uma pressão muito grande, a gente, infelizmente, sabe isso até melhor do que a gente gostaria, não é verdade? A torcida fica estressada, os jogadores ficam estressados, diretoria, é um barril de pólvora ali prestes a estourar, E isso prejudica o time de uma maneira geral. Um time para estar nessa situação já não é lá muito bom, diante dessa pressão as coisas só pioram. É comum, a gente viu muitas vezes nas campanhas que terminaram com o Vasco rebaixado, o time às vezes até começando o jogo bem, mas aí um jogador erra individualmente, o time sofre o gol e aí o psicológico desaba, o time se entrega e aí para virar fica muito mais complicado. Muitas vezes o time sofre até mais um gol, A gente viu isso muitas vezes do outro lado, quando a gente é que estava na situação da zona do rebaixamento. Hoje a gente está do lado contrário, do lado do time que pode explorar aí esse desespero do adversário e eu espero que o Vasco tenha inteligência para fazer isso. Claro que no Vasco nada nunca é fácil, claro que no Vasco parece que as coisas não podem estar muito boas, as perspectivas não podem estar se anunciando otimistas, que o Vasco vai lá e dá um jeito de reverter a situação. Dessa vez que aconteceu, a crise estourou ontem porque o Nenê falou que não queria ir para o jogo, porque teoricamente vai receber uma proposta aí de um clube de fora. E aí, independente se vai haver essa negociata, se o Nenê merece sair ou não, se ele merecia ser titular ou ser reserva, independente dessa discussão toda aí, da qual a gente vai falar com mais profundidade aí num próximo vídeo aqui no canal, com certeza, independente disso, ficar sem o Nenê é uma perda para o nosso elenco, É menos uma arma aí no nosso arsenal, Seja entrando desde o começo do jogo, seja entrando no segundo tempo. Ele é um jogador que pode mudar a cara do jogo, a gente já viu isso aí, e a gente fica sem essa opção para hoje, Então, mais um problema aí pro Vasco, que também não vai contar com o Milton Mendes, ainda cumprindo aí mais um jogo da punição que ele teve aí, Qual a provável equipe que vai para jogo hoje à noite, então? Deve ser a mesma que vem jogando os últimos jogos aí, só com algumas alterações pontuais, a saber, no gol, continua Martin Silva intocável, a defesa continua a mesma, Matos na lateral direita, Paulão e Rafael Marques na zaga e Ramon na lateral esquerda. O Breno, mesmo estando no banco no último jogo, tomou um cartão amarelo e está suspenso, então a zaga se mantém a do último jogo aí. E quer saber? É uma dupla de zaga que tem se saído bem aí. Eu acho que mesmo na próxima rodada, com o Breno aí já voltando de suspensão, eu manteria Rafael Marques e Paulão como dupla de zaga do Vasco. No meio-campo a gente vem de Jean, o Bruno Paulista substitui o Wellington, que está suspenso também, tomou o 3º cartão amarelo aí, mas mesmo que não tivesse tomado, o Bruno Paulista é o herdeiro aí dessa vaga do Douglas, Com certeza ia ser escalado de qualquer jeito. Na frente, Pikachu caindo mais pela direita, o Wagner mais centralizado e caindo pela esquerda, fica a dúvida aí de quem vai substituir o Nenê, se será Escudeiro ou então Guilherme Costa correndo por fora. Na frente, o Luiz Fabiano segue machucado aí, há quem diga que ele também pode estar fazendo migué para ser negociado ou para sair do Vasco, vai saber, não dá para duvidar mais de nada hoje em dia, Enfim, o importante é que Thales segue ali, sendo o nosso homem de referência dentro da área. Como eu acho que o Vasco deve agir hoje, então? A gente sabe que o São Paulo vai ter que ir para cima, o São Paulo precisa buscar desesperadamente essa vitória, Não pode pensar em outro resultado. Eu acho, se me permitem aqui falar um pouco mais sobre o São Paulo, que eles mandaram mal de escolher o Dorival Júnior para substituir o Rogério aí. O Dorival Júnior não é um bom técnico para trabalhar com o time em zona de rebaixamento. A gente viu isso em 2013 no Vasco, Eu acho que ele deixa o time muito para frente, muito exposto. E time, quando está lutando contra o rebaixamento, tem que pensar primeiro em fechar a casinha lá atrás. Então a gente tem que explorar isso aí, Eu acho que se o Milton Mendes quiser ser mais conservador aí,
quiser apostar no Escudeiro no meio campo, pode até ser no primeiro tempo. A gente entra no meio campo aí com Wagner e Escudeiro para tentar segurar um pouco mais a posse de bola, reforçar um pouco mais a marcação, não deixar o São Paulo criar muitas chances, né? A gente reforça a marcação e quando está com a bola, o Escudeiro e o Wagner podem conseguir segurar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a posse de bola, fazer o tempo queimar, para com isso o desespero do São Paulo aumentar, né? Mas aí no segundo tempo, 0-0, no segundo tempo São Paulo vai vir pro desespero mesmo, os caras vão ter que ir para cima, aí já voltaria do intervalo com o Guilherme Costa no lugar do Escudeiro para explorar os contra-ataques mesmo, sabe? Se eles vão vir com tudo, a gente bota um homem de velocidade ali para explorar os espaços que eles vão abrir lá atrás. Ou então, vamos ser ousado mesmo, vamos ser total ousado e já começa logo de cara com o Guilherme Costa aí, né? Para ser uma opção para puxar um contra-ataque e abrir logo esse placar. Se a gente faz um, vai ficar muito mais fácil de fazer o segundo. Essa é a minha expectativa para o jogo de hoje. Aposta, placarzinho, 2-0. 2-0 pro Vasco, a gente vai conseguir abrir o placar, eles vão vir com tudo para cima, vão se expor mais, a gente ainda vai conseguir fazer um segundo gol e matar a partida. Beleza? Essa é a minha expectativa para hoje. A minha expectativa para hoje também é ir no Morumbi acompanhar esse jogo, apesar do frio que está fazendo aqui em São Paulo. Se tudo der certo, eu vou pro jogo hoje. Se não der certo, se o esquema que eu tô armando aqui não funcionar, então eu vou ver o jogo aqui de casa mesmo. E aí, nesse caso, a gente tem a nossa live aí depois do jogo para comentar o resultado. Se não, vai sair um pós-jogo um pouco mais tarde, né? Porque eu só vou conseguir subir o vídeo quando eu tiver voltado do Morumbi. Mas aí, para saber, fica ligado nas minhas redes sociais aí, fica ligado no twitter.com/sobrevasco, ou então entra no nosso grupo lá do Telegram, né? O Sobre Vasco, tem link para ele aí na descrição do vídeo, que aí você vai ficar sabendo se eu fui pro Morumbi ou se eu fiquei assistindo de casa. E aí, independente do que for, se você for inscrito no canal, se você tiver ativado o sininho ali, você vai ficar sabendo quando vai ter vídeo novo. Beleza? Tá combinado assim então? Tá combinado. A gente vai se falando.